Bom dia, pessoal. Então, nós vamos fazer hoje a correção dos nossos exercícios da aula passada. A prof vai tentar organizar as nossas aulas numa sequência que seja bem proveitosa e muito lógica, assim, que a gente consiga tentar fazer as coisas o mais parecido possível com sala de aula. E na sala de aula, a gente trabalhava o assunto, fazia atividades e depois corrigia, comentava bastante as atividades, e vocês tiravam as dúvidas e aprendiam muito durante a correção das atividades, né? E é isso que a gente vai tentar fazer por aqui também. Eu espero que seja útil para vocês, que vocês acompanhem, realmente aproveitem e aí a gente consiga tirar as dúvidas e seguir no nosso conteúdo. Então, vocês tinham recebido um documento com exercícios, 9 exercícios, sobre o sistema digestório. Eu vou corrigir agora com vocês. Eu quero que vocês peguem o caderno, acompanhem a correção, arrumem o que estiver errado, para a gente poder seguir junto, tá bom? Então, o primeiro exercício trazia um textinho falando de um determinado processo que acontece no nosso corpo, né? Falava, era quase uma história, uma narração de como se come um sanduíche, o que acontece quando come um sanduíche, né? E aí a pergunta era, o texto se refere a que processo? Ao processo de digestão, o processo digestório. Então, a letra C na número 1. Isso acho que não tinha dúvida nenhuma, porque quem viu o vídeo e leu o livro sobre o sistema digestório vai identificar o processo. A questão número 2 busca um trecho do texto lá de cima, que é o início, e pergunta ao que se refere o trecho em que fala da mordida do sanduíche, o início do percurso, e ao longo do percurso até chegar no fim. A que estrutura isso se refere? Então, a gente tem a resposta A, tubo digestório. Né? Todo esse processo de mastigação e percurso do alimento se dá no tubo digestório. É ele que faz o trajeto do alimento todo para que vá sendo mastigado, digerido, absorvido e depois eliminado o restante que não for útil. Bom, a questão 3 pede para relacionar as estruturas do sistema digestório com as funções que elas têm. Então, a gente vai lendo as frases e vai relacionando com as palavras da frente. Qual é o tubo que se aproxima de 6 metros e fica enrolado dentro do abdômen? Intestino delgado. Opa, eu queria deixar tudo as respostas em vermelho para vocês, espera aí. Ô, prof. Vamos lá. Recebe os alimentos vindos do esôfago. Quem é que recebe os alimentos vindos do esôfago? O estômago. O estômago fica depois do esôfago, então ele recebe os alimentos vindos de lá. Quem é que contém os restos que serão eliminados na forma de fezes? Quem é que forma as fezes? O intestino grosso. Órgão que leva o alimento da boca até o esôfago. Quem é o alimento que comunica a boca com o esôfago? O alimento não, né? O órgão. A faringe é a parte do sistema digestório que liga a boca ao esôfago. É quase como a gente dizer a garganta. Tá doendo a garganta? É lá na faringe que dói. Quem é que conduz os alimentos da faringe até o estômago? É o esôfago. É o cano, o tubo de ligação entre a boca e o estômago. E a gente tem, por último, onde ocorrem os processos de mastigação, triturar, morder os alimentos. Na boca, né, gente? É lá que estão os dentes. E são eles que fazem esse processo. E aí a resposta da questão é como é que é a sequência correta das respostas. Então, a gente tem a letra D como opção correta de respostas. Muito bem. A questão 4 pergunta: os órgãos do nosso sistema digestório podem ser divididos em...
Eles podem ser divididos no tubo digestório e glândulas anexas. O tubo digestório são todos os órgãos que são ligados entre si por onde o alimento passa dentro. E as glândulas anexas não têm contato com o alimento, que é o caso do fígado, do pâncreas, da vesícula biliar. Eles não têm contato com o alimento, eles só produzem os líquidos digestivos para lançarem dentro do sistema digestório, do tubo digestório, no caso, para auxiliar na digestão. A questão 5 pede as etapas em que o alimento em que o sistema digestório funciona, né? Desde que o alimento é ingerido até que tenha os restos eliminados. A sequência correta dessa passagem desse alimento, qual é? A gente tem a letra C como opção correta. Primeiro acontece a ingestão, que é a mordida, depois a digestão, que é o processo de degradação desse alimento no estômago e no intestino delgado, depois a absorção e, por último, a eliminação daquilo que não foi aproveitado pelo organismo, na forma de fezes pelo intestino grosso, né, pessoal? Número 6. Considere as estruturas abaixo. Então, eles colocaram uma sigla para cada estrutura do sistema digestório. E pedem a ordem correta percorrida pelo bolo alimentar. Essa questão é praticamente igual à questão anterior, né? Só a maneira de interpretar que mudou por causa das siglas. Então, a gente tem boca primeiro, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Essa é a sequência correta do processo de digestão. A questão 7 fala da importância da ingestão de fibras na alimentação, de alimentos que tenham fibras, ou os alimentos com cascas, ou mais integrais, ou mais rico em nutrientes e que tenham fibras. Por que é importante? Porque ela ajuda na passagem do bolo fecal pelo intestino. Ela que auxilia na formação mais facilitada das fezes e na eliminação também. Bom, a questão 8 fala sobre um assunto muito interessante, que é a cirurgia bariátrica de redução de estômago. Tem um textinho que eu espero que vocês tenham lido para poder responder a questão, e aí a pergunta é a seguinte: com a retirada ou obstrução de uma parte do estômago e a fixação do intestino delgado numa região mais anterior, ou seja, o encurtamento do intestino delgado e a diminuição do estômago, podemos concluir que qual é o efeito da cirurgia bariátrica? Por que a pessoa emagrece? O indivíduo alimenta-se menos porque tem menos espaço. O tubo digestório dele ficou menor, mais curto. Então, ele vai se alimentar com menos quantidade e já vai estar satisfeito. Obviamente, ele vai emagrecer porque ele vai comer menos. É isso que acontece. E na última questão, tinha uma chargezinha sobre a alimentação das crianças, né? Quem disse que as crianças não se exercitam? Elas fazem corrida, levantamento de peso, abdominais. Então, a charge traz essa realidade das crianças, né? Ironiza um problema enfrentado na sociedade atual. Não só das crianças, mas aqui está falando das crianças. Do que trata a charge? A pergunta é, ela ironiza um problema da sociedade atual. Ela trata da obesidade, né, pessoal? Tá aqui na letra O. Ela trata da obesidade causada pelo excesso de comidas calóricas e falta de atividade física. Quanto mais a pessoa comer, principalmente alimentos gordurosos, doces, e não se exercitar, ela vai ficar obesa, porque o intestino, o tubo digestório vai absorver tudo que ela come e vai transformar esses alimentos em gordura. Bom, pessoal, nossa correção está feita, comentada, assim como era em sala de aula. Eu espero que vocês, eu peço que vocês comparem as respostas de vocês, arrumem o que tiver errado. E a entrega da atividade de hoje de vocês vai ser colocar nos comentários dessa atividade, no comentário particular para a prof da atividade, quais foram os erros de vocês. O que vocês tinham errado, o que vocês acharam que era de um jeito e era de outro na atividade. Comentem a correção da atividade.
Se o vídeo foi bom para vocês, se ajudou vocês nas dúvidas, se vocês querem que a prof continue fazendo aulas assim com vídeos de explicação, atividades e vídeo de correção, tá bom? Eu espero o comentário de todos e eu peço muito que vocês participem das aulas. Aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo, porque a situação não é fácil, não é simples para nenhuma instituição, para nenhuma escola, para nenhum aluno. Então aproveitem as aulas que vocês estão tendo, que eu estou tentando fazer o máximo que eu posso para facilitar a vida de vocês e ao mesmo tempo conseguir passar o conteúdo. Tá certo? Beijo, até a próxima.